Aqui estamos no limiar de uma revolução intelectual que mudou o curso da história. Bem-vindos à nossa videoaula sobre o pensamento iluminista. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, sempre em conexão direta com o LAC Concursos, Link Seu Sucesso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E pro desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área. E se derrubar, minha gente, se derrubar, você já sabe, se derrubar é pênalti. E nós estamos juntos no nosso projeto pedagógico campeão, sempre qualificando a sua preparação. Aqui você fica competitivo e pronto para superar todos os limites e alcançar grandes vitórias. Pois bem, hoje nós vamos falar especificamente sobre o iluminismo. Esta importante corrente filosófica, conjunto de ideias, na verdade, um conjunto de ideias muitas vezes conflitantes que marcou o século XVIII. Não à toa, o século XVIII é conhecido como o século das luzes. Pois bem, então a gente vai analisar ao longo da aula de hoje como esses pensadores visionários, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant, desafiaram as ideias tradicionais vigentes da época e abriram caminho para a razão, a liberdade e a igualdade, influenciando uma série de movimentos que vieram a seguir. Nós podemos mencionar entre eles a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, os movimentos de independência na América Latina, todos eles influenciados pelos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, que foram apregoados pelo movimento iluminista, pelo pensamento iluminista. O pensamento iluminista contribuiu significativamente para esses movimentos, para as chamadas revoluções burguesas e também para os movimentos de emancipação política ocorridos na América Espanhola e na América Portuguesa. Pois bem, então a gente vai entender ao longo da aula de hoje as principais características do pensamento iluminista. Vamos juntos então, pessoal. Vamos juntos então na nossa aula aqui falando sobre o pensamento iluminista. Muito bem, vamos lá. Então, gente, olha só. O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. Por quê? Porque a luz é o símbolo da razão que desafiava o obscurantismo e trouxe ideias libertárias lá no continente europeu. Mas antes da gente fazer uma análise pormenorizada das principais características do pensamento iluminista, é de muito bom tom compreendermos as características sociais, políticas e econômicas do continente europeu, principalmente da França, que era o símbolo do chamado Antigo Regime. Então vamos para os antecedentes importantes. Vamos falar sobre a Idade Moderna. Quais que são as características principais da Idade Moderna? A Idade Moderna convencionou-se ser aquele período compreendido entre os séculos XV e XVIII. É um período em que ocorrem grandes transformações. Nós temos o renascimento cultural e científico, nós temos a reforma protestante, a contra-reforma católica, ocorre a expansão marítima e comercial europeia, a colonização do Novo Mundo. Uma nova percepção do mundo surge neste contexto histórico. Temos uma série de mudanças na Europa. Por exemplo, o crescimento da vida urbana, o crescimento dos burgos. Temos aí o surgimento também de uma nova classe social, que surge lá na Baixa Idade Média e vai se consolidando ao longo da Idade Moderna. É a burguesia comercial ascendente, ao mesmo tempo que a nobreza começa a cair. É neste contexto histórico da Idade Moderna que nós tivemos o processo de consolidação dos Estados nacionais. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, a seguir a Holanda, por exemplo. Então é uma fase que também tem um grande desenvolvimento científico.
Porém, a Idade Média também apresenta algumas permanências. Por exemplo, a Idade Média, transição para a Idade Moderna. A gente tem que entender que esse processo de transição foi lento, foi gradual. Transição da Idade Média para a Idade Moderna, transição ali do feudalismo para uma espécie de pré-capitalismo, o mercantilismo econômico. Então, esse processo de mudança se deu de forma gradual. Por exemplo, tínhamos a permanência da servidão. A servidão, em muitos locais, demorou bastante tempo para ser abolida. Por exemplo, na França, vai até lá o século XVIII, às vésperas da Revolução Francesa. Os servos tinham que fazer uma série de obrigações, pagavam uma série de tributos para a nobreza aristocrática, a nobreza proprietária de terras. A própria organização da sociedade apresentava os nobres no topo da hierarquia. Durante a chamada Idade Moderna, nós temos um período de consolidação do que se convencionou chamar de Antigo Regime. O que é o Antigo Regime, professor Edenilson? Me conte tudo e não me esconda nada. Pois bem, pessoal, o Antigo Regime era um conjunto de instituições e práticas caracterizadas pelo absolutismo monárquico, do ponto de vista político, pela sociedade estamental, do ponto de vista social, pelo mercantilismo, do ponto de vista econômico. Então, denomina-se Antigo Regime um conjunto de instituições e práticas econômicas, políticas e sociais. Do ponto de vista político, absolutismo monárquico, ou seja, a concentração do poder político nas mãos do rei. Do ponto de vista social, uma sociedade hierarquizada, dividida em estados. Primeiro estado, formado pelo clero. Segundo estado, formado pela nobreza. Terceiro estado, formado pelo restante da população. Ausência de mobilidade social. Mercantilismo do ponto de vista econômico, gente. O que era o mercantilismo? É um conjunto de práticas e ações desenvolvidas pelos estados modernos com grande intervenção do Estado na economia, visando a manutenção de uma balança de comércio favorável. Vamos então para as características do Antigo Regime. Começando pela servidão. Vamos entender como eram as características de vida dos servos durante o Antigo Regime. Nessa época, predominava a população rural. Você percebeu que na Idade Moderna nós tivemos o surgimento de uma série de centros urbanos, os chamados burgos, onde se desenvolvia uma atividade comercial. Entretanto, é preciso destacar que a população ainda predominava na zona rural. 80% da população era camponesa e enfrentava duras condições de vida, tendo que pagar uma série de obrigações civis. Nos centros urbanos, havia a burguesia comercial, formada por mercadores e pequenos comerciantes. Havia também uma baixa mobilidade social. E a sociedade era do tipo estamental. O que vem a ser uma sociedade estamental, tio Ed? A sociedade estamental é aquela que tem pouca ou nenhuma mobilidade social. Exemplo clássico, a França, da Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII. Apresentava o primeiro estado formado pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza, o terceiro estado formado pelo restante da população, burguesia, operários, sans-culottes, camponeses. A maioria esmagadora da população estava no terceiro estado. Vamos lá, caracterizando cada um desses componentes da sociedade francesa? Começando pelo primeiro estado, eram os membros da hierarquia católica, padres, cardeais, abades, bispos, papa,
estava dividido então entre alto e baixo clero. Era uma classe privilegiada. Um detalhe interessante, muitas vezes isenta do pagamento de impostos. E também atuavam na administração, na burocracia do Estado. Perfeito? Então era uma classe privilegiada, o chamado primeiro estado. E o segundo estado, quem eram? O segundo estado eram membros da nobreza. Eles eram detentores de títulos hereditários. Condes, duques, viscondes, barões. Apresentavam uma vida luxuosa e viviam na corte de Versalhes. Estavam muitas vezes isentos do pagamento de impostos e participavam também da burocracia, pois exerciam cargos administrativos. Já o terceiro estado, por sua vez, era formado pela burguesia, pelos camponeses e por artesãos. Eram a maioria absoluta da população na França e eles sustentavam o pagamento dos tributos no país. Detalhe interessante, o terceiro estado não participava da política na França. O terceiro estado estava alijado completamente da participação, estava excluído da participação política na França. O absolutismo, que é uma das características principais do antigo regime, meus amigos, apresentava o rei acima de todos os súditos, ou seja, havia uma grande concentração do poder político nas mãos do rei, havendo inclusive teorias políticas defendendo o direito divino dos reis, ou seja, apresentando os reis como representantes de Deus aqui na terra. Logo, o rei não precisava dar contas de suas ações para mais ninguém, apenas para Deus. Na medida em que havia a teoria do direito divino dos reis, então eles eram vistos como representantes de Deus aqui na terra. Mas é preciso destacar que esse poder não era ilimitado. Mesmo tendo a concentração do poder político, os reis absolutistas ainda eram submetidos a certos controles. O mais emblemático exemplo do absolutismo francês foi este aqui que aparece na nossa tela, na nossa aula aqui, o Luís XIV, o Rei Sol. Luís XIV é o mais importante rei do absolutismo, o principal representante do absolutismo na França, principal representante do antigo regime na França, é o rei Luís XVI, a quem se atribui a frase "L'état c'est moi", frase que na verdade ele não disse, mas uma frase que acaba representando, simbolizando o poder político de Luís XVI. O Estado sou eu. Outra característica do antigo regime, pessoal, era o mercantilismo, um conjunto de práticas e ações caracterizadas pelo intervencionismo estatal na economia, ou seja, o Estado regia com mãos de ferro a economia nacional, praticava o protecionismo alfandegário, dificultando a entrada de mercadorias importadas no país, para manter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar. Portanto, o objetivo principal da política mercantilista era garantir um superávit primário da nação, ou seja, garantir que o país exportasse muito mais do que importasse. E uma das maneiras de alcançar essa balança comercial favorável era através da exploração colonial. Esses países europeus, Portugal, Inglaterra, Espanha, França e até mesmo a Holanda, exploraram colônias além-mar. A propósito, uma das características principais dessa acumulação primitiva de capitais era o chamado mercantilismo,
Uma de suas características básicas era o metalismo, ou seja, a acumulação de metais nobres, ouro e prata. Adivinhem vocês de onde vinham esses metais nobres fundamentais para a manutenção de uma balança comercial favorável para esses estados modernos europeus? Exatamente, se você respondeu, vinham das colônias, você acertou. A exemplo do que aconteceu com a colonização espanhola na América, onde extraíram principalmente prata. E os portugueses também extraíram ouro do Brasil. Então o metalismo era a acumulação de metais nobres, ouro e prata. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos o nascimento do iluminismo. Então surgem uma série de pensadores que vão apresentar novas ideias. Ideias estas que vão confrontar com o antigo regime. Temos então o nascimento do iluminismo. Detalhe interessante, o iluminismo vai nascer ainda no século XVII, mas ele vai se consolidar, vai ter o seu ápice, o seu apogeu no século XVIII. Não é à toa que o século XVIII é chamado de século das luzes. Portanto, o iluminismo nasce como uma reação ao antigo regime. O iluminismo vai ser um conjunto de ideias muito diferenciadas, algumas até conflitantes entre si, que vão contestar os princípios do antigo regime. Trocando em miúdos, as ideias iluministas vão se voltar contra o poder absoluto dos reis e contra a enorme influência da Igreja Católica na política e na economia. Por que iluminismo? Porque eles vão apresentar a razão como a luz para retirar a humanidade das trevas da ignorância. Portanto, a razão seria a forma de alcançar a verdadeira autonomia humana, o crescimento intelectual, a liberdade do ser humano só seria alcançada, de acordo com os pensadores iluministas, através do uso da razão. Então aí nós temos o princípio do pensamento iluminista. Então, o que seria o iluminismo? Conjunto de teorias heterogêneas. É preciso destacar isso, hein? O iluminismo é um conjunto de teorias bem diferentes. Muitas vezes, essas teorias chegavam mesmo a ser contraditórias entre si. É preciso destacar. Havia uma ampla gama de ideias e teorias defendidas por filósofos e economistas, perfeito? Então são filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Kant, entre outros, e economistas, como por exemplo Adam Smith, que vão defender essas ideias contrárias à intervenção do Estado na economia, a intervenção do Estado, um controle político gigantesco através do absolutismo. Então elas vão contestar essas práticas do antigo regime, no momento que ficou conhecido como o século das luzes. O que é o século das luzes? É o século XVIII, gente. Considerado a época, o ápice do crescimento intelectual humano. O século XVIII tem o predomínio da defesa do pensamento racional, o uso da razão para se alcançar a autonomia do ser humano. O pensamento iluminismo critica os princípios do absolutismo e também critica o autoritarismo clerical, ou seja, critica a grande influência da Igreja. Inglaterra no século XVII, gente. No século XVII nós vamos ter ideias iluministas criticando o absolutismo, criticando os princípios do antigo regime. Então aqui a gente já começa a entender que a Inglaterra acabou se tornando o berço do iluminismo. O iluminismo surgiu lá na Inglaterra, teve o seu ápice na França, do século XVIII. Mas o nascimento, o nascedouro das ideias iluministas ocorre no século XVII, na Inglaterra,
com John Locke, perfeito? Então nós temos lá em 1688 a Revolução Gloriosa, que colocou o fim definitivamente ao absolutismo, ao predomínio absolutista dos Stuarts lá na Inglaterra e implantou uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentar na Inglaterra. Primeira chamada Revolução Burguesa, 1688. A primeira Revolução Burguesa implantou uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. Na França do século XVIII, por sua vez, nós também temos novamente a burguesia, influenciada pelas ideias iluministas, se voltando contra o predomínio do antigo regime com o absolutismo durante o reinado de Luís XVI. Então nós vamos ter aí, pessoal, as ideias de liberdade pregando o fim das desigualdades de direitos, o fim da distinção de origem, defesa da igualdade entre os homens, defesa da igualdade de direitos, portanto, defesa da igualdade jurídica, que vai ser através da Revolução Francesa. Quais são os principais pensadores iluministas? Aí estão eles: John Locke, Montesquieu, David Hume, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Filósofos e iluministas, filósofos e economistas, né? Filósofos aqui como John Locke, Montesquieu, David Hume, ou Rousseau, Voltaire, e economistas como Adam Smith, por exemplo. Então eles defendiam o quê? Defendiam teorias políticas, econômicas e sociais, valorizavam a razão, valorizavam o homem e defendiam o método científico e o individualismo, princípios burgueses. Então aí surge o pensamento iluminista, como falamos anteriormente. Primeiro na Inglaterra e posteriormente na França, onde se consolidou e se espalhou por boa parte da Europa. Entre os principais filósofos iluministas, temos aí John Locke, que defendia o liberalismo político, era a favor da legitimidade da propriedade privada, defendia os ideais, os direitos inalienáveis do cidadão. Quais são eles? Direito à liberdade, prosperidade e felicidade. Então, os direitos inalienáveis seriam direito à liberdade, à prosperidade e à felicidade. John Locke, que é um filósofo contratualista, defendia, então, um pacto entre o Estado e a sociedade. Outro filósofo, Montesquieu. Montesquieu, cujo nome verdadeiro era Charles-Louis de Secondat, defendia a liberdade individual. Ele é o grande preconizador dos três poderes, na sua obra basilar do Espírito das Leis, onde defende de que o poder, para não ser tirânico, precisa ser dividido em três esferas: executivo, legislativo e judiciário. As ideias de Montesquieu são o pilar das democracias modernas. Voltaire, por sua vez, era um crítico ferrenho do absolutismo e da influência da Igreja. Defendia veementemente a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento. Voltaire foi influenciado pelas ideias de Isaac Newton e de John Locke. Uma das frases que é atribuída a Voltaire
é aquela que diz: posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Perfeito? Essa frase aí simboliza o pensamento de Voltaire. A liberdade de expressão e liberdade de pensamento. Outro grande filósofo do iluminismo é Rousseau, que defendia que a educação era a base da transformação da sociedade. Rousseau também defendia a valorização da vontade popular através do voto, que seria a forma de representação governamental. Rousseau defendia o chamado contrato social. Portanto, Rousseau também é um filósofo contratualista. Defendia então esse contrato social que deveria ser estabelecido entre o Estado e a sociedade, na medida em que haveria uma valorização da vontade popular através do voto, elegendo seus representantes. Temos também Diderot e D'Alembert, que elaboraram a chamada enciclopédia, que seria uma espécie de síntese das ideias principais do iluminismo no século XVIII, uma espécie de mapa-mundi do saber, englobando diversas áreas do conhecimento. Portanto, aí, pessoal, nós temos algumas características interessantes do iluminismo. Se apresentava, então, a luz, perceba, o iluminismo, então, se apresenta como a luz para retirar a humanidade da escuridão. O que seria essa escuridão? Essa escuridão seria a tirania, o autoritarismo, seria a ignorância, o obscurantismo. Então, a luz, a razão, a forma para se alcançar a autonomia do ser humano, desenvolvimento do intelecto, o uso da razão. O iluminismo e suas ideias contribuíram bastante para o desenvolvimento da educação. Vamos entender como é que era a prática do iluminismo em relação à educação? Primeiro, a gente precisa entender como era a educação no antigo regime. Como você imagina que eram as escolas, que era a educação durante o antigo regime? Será que todas as pessoas tinham direito a ir para a escola? Será que todas as pessoas eram alfabetizadas, eram preparadas, tinham um pensamento crítico? Será? O que você acha? Coloca aí nos comentários como você acha que era a educação no antigo regime. E o que você acha que as ideias do iluminismo contribuíram para começar a mudar esses princípios basilares que vigoravam durante o absolutismo, principalmente na França? Então vamos lá. Gente, durante a Idade Moderna, durante o antigo regime, a educação era feita nos chamados institutos religiosos, que eram coordenados pelo clero, portanto eram escolas religiosas. A Igreja Católica administrava a educação, os institutos eram coordenados pelos membros do clero católico. Na França, os padres eram os responsáveis pela educação. E é interessante mencionar que havia um acesso restrito à educação. Por quê? Porque essa educação não era subsidiada pelo Estado. Essa educação era paga e, evidentemente, a grande maioria da população não tinha recursos, não tinha condições financeiras para manter um filho na escola. Portanto, o acesso era restrito. Apenas os membros das camadas mais altas da sociedade, os membros da nobreza, que tinham condições financeiras de colocar seus filhos nesses institutos religiosos, nessas escolas comandadas pela Igreja. O modelo educacional iluminista, por outro lado, defendia uma educação laica e universal, controlada e oferecida pelo Estado e orientada ao ensino das ciências. Perceba
que os iluministas tinham a ideia de tirar esse controle da educação que estava nas mãos do clero católico e colocá-lo nas mãos do Estado, estabelecendo um ensino laico. E o que é mais importante, um ensino universal, onde todos pudessem estudar, os filhos dos nobres, os filhos dos burgueses, mas também os filhos dos trabalhadores, tanto dos trabalhadores urbanos, os operários, quanto dos trabalhadores rurais, os camponeses. Então, os iluministas chegavam a pregoar que o melhor seria o Estado assumir o controle e estabelecer uma educação pública de qualidade que pudesse qualificar aquelas crianças, prepará-las também para o mercado de trabalho e também para as funções que iriam exercer na fase adulta. Então havia essa preocupação em tirar a educação que estava toda ela controlada nos institutos religiosos pelos membros da igreja e colocar o Estado como agente mantenedor da educação pública e universal. Entre os princípios da educação iluminista, então, estavam uma educação obrigatória e gratuita, um ensino científico, educação laica e universal. Então, essa é a síntese do que a gente falou. Os iluministas defendiam que o Estado deveria oferecer educação pública e gratuita e universal. Então, essa é a tarefa do Estado, colocar todas as crianças em idade escolar nas escolas, qualificando-as, alfabetizando-as e preparando-as para o futuro. Perfeito? Por que os iluministas defendiam obrigatoriedade e gratuidade, gente? Porque eles defendiam que quem deveria manter a educação era o Estado. Por quê? Porque o Estado coletava os impostos. Então, esses tributos que eram pagos pela população deveria, evidentemente, voltar para a população em forma de benefícios sociais. Uma das formas de se alcançar esse benefício social é através da educação. Por isso que o Estado teria a tarefa de manter a educação, porque assim a educação deixaria de ser um privilégio apenas dos ricos e passaria a ser um direito de todos. Se você coloca a educação como um direito universal, ela passa a ser de todos. Ela passa a ser usufruída por todas as pessoas. Ela deixa de ser um privilégio de poucos e passa a ser um direito de todos. Os iluministas também defendiam o ensino científico, ou seja, o ensino de ciências, ofícios e técnicas. Aqui se percebe que os iluministas também tinham uma preocupação em qualificar a mão de obra, preparar uma mão de obra para o mercado de trabalho. E também, olha aqui, formação cidadã. Então, além de fornecer a alfabetização dessas crianças, pensava-se também em garantir no futuro uma mão de obra mais qualificada e preparada para o trabalho. Característica técnica de caráter disciplinar. Eles defendiam uma educação laica e universal, gente. O que quer dizer isso? Você sabe, você já aprendeu, hein? Educação laica, o que é? Educação separada da religião, controlada pelo Estado. Então, o currículo escolar deveria ser feito pelo Estado. Você percebeu que esses princípios iluministas norteiam a educação pública até os dias atuais? Entenda como foi importante esse conjunto de princípios, essas ideias que surgiram lá no século XVIII, na França, com esses pensadores, são importantes porque eles são basilares para as características da educação pública em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. Está percebendo aqui como que as ideias iluministas
elas são muito perceptíveis na nossa realidade, no nosso dia a dia? Pois é, os iluministas pregavam educação laica e universal. Quais seriam as finalidades educacionais? Bem, a educação teria como objetivos garantir ao indivíduo uma capacidade de tomada de decisões. O indivíduo poderia ter autonomia e responsabilidade. E tendo um pensamento crítico, este indivíduo não cairia nas mãos do fanatismo nem no autoritarismo. E ele estaria mais preparado para participar das decisões políticas. Olha só, finalidades importantíssimas que eram defendidas pelos iluministas. A educação como uma forma de transformação, uma educação libertadora, dando ao indivíduo mais autonomia, uma capacidade maior para que ele pudesse tomar decisões assertivas, garantindo a ele mais autonomia e responsabilidade e impedindo que ele caísse nas mãos do fanatismo, do autoritarismo e garantindo que ele participasse de forma coerente, de forma consciente das decisões políticas. Como consequências, tivemos aí a formação crítica, a reivindicação do acesso à escola e a formação integral do indivíduo. Perceberam aí, gente? Se hoje nós temos escolas públicas, universidades públicas, é porque no passado surgiram ideias defendendo a incumbência do Estado no oferecimento dessa educação, garantindo que ela se tornasse laica, que ela se tornasse universal e obrigatória. Isso reflete na nossa vida cotidiana hoje. Olha como estudar história é fantástico. Olha como ele te dá um pensamento crítico, um pensamento racional. Você passa a questionar, você passa a ter novas ideias, ideias questionadoras. Você passa a ter um pensamento mais crítico. Você aumenta o seu poder de criticidade. John Locke propôs o método empírico, que era o conhecimento através da experiência, dando ênfase na observação e na experimentação em defesa das ciências experimentais. Bem, dissemos que os iluministas eram pensadores, filósofos, como esses que a gente falou, alguns deles, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, John Locke, não é? Todos esses aí eram grandes filósofos. Mas também tem um detalhe, nós tínhamos grandes iluministas que surgiram nessa época, que trouxeram uma série de ideias questionadoras, renovadoras, defendendo novos princípios. A exemplo deste camaradinho aqui que vos apresento. Quem que é ele? Adam Smith. Ele defendia o chamado liberalismo econômico. Não é à toa que Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico. Olha só, quais eram as discussões relacionadas com as questões econômicas lá no século XVIII? Vamos lá. A Europa de meados do século XVIII apresentava a burguesia como classe ascendente. E esta classe social ansiava por maior participação política e por maior liberdade comercial, ou seja, a burguesia ascendente criticava a intervenção do Estado na economia e reivindicava maior participação na vida política, combatendo o mercantilismo. Perfeito? Combatendo a intervenção do quê? Do Estado na economia. Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, que é considerado a base do pensamento econômico liberal, defendia o quê? Defendia a lei da oferta e da procura. Ou seja, defendia
a não intervenção do Estado na economia. Adam Smith defendia então que a economia deveria se autorregular através da lei da oferta e da procura. O Estado não poderia intervir nas questões econômicas. Portanto, Adam Smith escreveu o livro A Riqueza das Nações, é considerado o pai do liberalismo econômico. Quais são as características desse pensamento de Adam Smith? Ele defendia o fim do intervencionismo estatal, ou seja, que o Estado não controlasse rigidamente a economia, deixasse a economia se autorregular. Defendia também a livre individualidade humana, a lei da oferta e da procura, e o trabalho defendido aqui por Adam Smith como a verdadeira fonte de riqueza. No passado, a terra era vista como fonte de riqueza. Aqui, Adam Smith apresenta que o trabalho deveria ser encarado como a verdadeira fonte de riqueza. Diante das ideias iluministas que estavam se consolidando no século XVIII, surgiu em diversos países da Europa o chamado despotismo esclarecido, que caracterizou-se durante a segunda metade do século XVIII, com a modernização dos estados europeus que investiram, que aprimoraram a administração pública e a economia com base em princípios iluministas. Porém, tem um detalhe. Eles não ampliaram a participação popular. Então vamos lá. Na segunda metade do século XVIII, alguns soberanos europeus vão se apoiar em ideias, algumas ideias iluministas, para modernizar suas administrações, para agilizar suas economias, para que elas se tornassem mais competitivas. Então há uma modernização do papel do Estado. Porém, mesmo com essas alterações, esses países não deram participação política para a maioria da população. Manteve, então, a exclusão da participação política. Esses soberanos europeus ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. O que é um déspota? Um déspota é um tirano, é alguém autoritário, um soberano autocrata. Esclarecido. Esclarecido é alguém que sabe, alguém que conhece, alguém que é ladino, inteligente. Então, esses soberanos, mesmo mantendo as estruturas, as bases do antigo regime, do absolutismo, eles vão aderir a parte do pensamento iluminista. Por exemplo, o investimento em escolas. Você viu, agora há pouco, eu falei para você que os iluministas defendiam a educação pública, obrigatória, gratuita, laica, oferecida pelo Estado, não é mesmo? Como forma de emancipação da pessoa humana, não é mesmo? Então, alguns desses monarcas europeus assimilaram esse pensamento e investiram na formação de escolas, investiram na educação pública, porém, mantiveram o poder centralizado. São exemplos de déspotas esclarecidos: Dom José II da Áustria, Catarina a Grande da Rússia, Frederico II da Prússia, Dom José I de Portugal, Carlos III da Espanha. E em Portugal, a propósito, durante o reinado de Dom José I, destacou-se o ministro plenipotenciário Marquês de Pombal, que foi responsável pela modernização do exército português,
pela ampliação do comércio de manufaturas, pela criação de impostos sobre produtos importados que entravam em Portugal, e também ele foi o responsável pela expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas e também do Reino de Portugal. Marquês de Pombal é um representante do iluminismo lá em Portugal no século XVIII. Ele é um exemplo de déspota esclarecido, porque ele era o ministro plenipotenciário do reino de Dom José II lá em Portugal, entre 1750 e 1777. Dom José II da Áustria aumentou o controle estatal na economia, mas libertou servos de várias regiões. Acabou com a servidão em várias regiões do reino da Áustria. Investiu no desenvolvimento educacional e fez cobrança de impostos sobre as propriedades do clero e dos nobres. Percebeu aí por que o Dom José II da Áustria é considerado um déspota esclarecido? Por quê? Olha só, ele manteve alguns princípios aqui que são iluministas. Isso aqui é bem pedagógico para a gente entender o que foi um déspota esclarecido. Você pode perceber aqui algumas características. Vamos pegar essas 4 aqui. Aumento do controle estatal na economia. Isso aí é mercantilismo, né, gente? Isso é mercantilismo. Controle estatal na economia. Taxação sobre propriedades clericais dos nobres. Aqui já é princípio iluminista. São ideias do iluminismo. Perfeito? Assim como libertação de servos de várias regiões, também é um princípio iluminista. Investimento em escolas, também é um princípio iluminista. Então aqui, pessoal, você percebe já facilmente que Dom José da Áustria fez vários investimentos, fez várias ações consideradas iluministas, mas também manteve algumas características do absolutismo. Perfeito? Então, o despotismo esclarecido era isso. Ele assumia alguns princípios do iluminismo, mas mantinha a essência do absolutismo. Tá bom? Frederico II da Prússia foi o responsável pela organização do exército prussiano, expansão territorial, estimulou o desenvolvimento industrial do país e também fez investimentos no setor educacional. Catarina a Grande da Rússia incentivou a cultura no país, mas fortaleceu a aristocracia rural, consolidou o território russo e concedeu maior liberdade religiosa. Este sim, visto como esses dois, né, o primeiro e o último, vistos como os princípios iluministas. Agora, a gente, nessa reta final da nossa aula, vamos falar sobre os momentos importantes que nós tivemos, onde essas ideias do iluminismo foram colocadas em prática. Em 2 momentos que são considerados revoluções burguesas. Primeiro, a Revolução Inglesa, ou revoluções inglesas. Tem a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa. E no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, que assinala a chegada da burguesia ao poder naquele país. Vamos começar pela Inglaterra, pessoal. Então vamos nas bases, vamos nos antecedentes. Primeiramente, vamos abordar as características do absolutismo inglês. Aí, professor, teve absolutismo na Inglaterra também? Sim, nós tivemos momentos ali de consolidação do poder monárquico na Inglaterra. Vamos lá. A centralização política inglesa ocorre em momentos bem interessantes. Primeiramente, no final do século XV, com a Guerra das Duas Rosas, que leva ao poder Henrique VII, inaugurando a chamada dinastia Tudor, centralizando o poder
e dando início ao absolutismo lá na Inglaterra. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, fundou a Igreja Anglicana, onde, através do ato de supremacia, o rei era o chefe da igreja no país e garantiu a legitimidade do trono. Elizabeth I teve um longo reinado, consolidou o absolutismo na Inglaterra. Em seu reinado, tivemos conflitos entre católicos e protestantes, algumas ameaças de invasões estrangeiras, como por exemplo da Espanha, com a Invencível Armada, que tentou invadir e fracassou nesta tentativa. E seu reinado teve apoio da burguesia e da nobreza rural. Ela teve um longo reinado, e detalhe, Elizabeth I, que ficou conhecida como a Rainha Virgem, não deixou herdeiros e o trono acabou passando para o seu primo, Jaime I, da dinastia Stuart, que era rei da Escócia, e passou também a governar a Inglaterra com poderes absolutos e se recusava em aceitar limitações de seus poderes. Seu sucessor foi Carlos I, que tentou restaurar o catolicismo na Inglaterra. Teve atritos com os presbiterianos na Escócia, aumentou os impostos ilegalmente, sem consultar o parlamento, fechou o parlamento do país no chamado Longo Recesso, entre 1628 e 1640, e enfrentou um movimento contrário a ele, que foi a Revolução Puritana de 1640, que gerou uma guerra civil que opôs, de um lado, o rei, com o apoio da nobreza, e de outro, o parlamento inglês, com o apoio da burguesia. Esse movimento teve a liderança de Oliver Cromwell, que chegou ao poder na Inglaterra. Então, o rei Charles I foi executado e Oliver Cromwell passou a governar a Inglaterra. Durante esse período, que ficou conhecido como República Puritana, formou-se a chamada Commonwealth, a Comunidade Britânica. Oliver Cromwell se tornou o Lorde Protetor e dissolveu o parlamento também e estabeleceu os Atos de Navegação em 1653, que contribuíram para que a Inglaterra se tornasse uma grande potência marítima. Após a morte de Oliver Cromwell, seu filho, Ricardo, assumiu o poder, mas ele não tinha as mesmas habilidades políticas de seu pai e acabou derrubado do poder. Houve então a restauração monárquica com Carlos II. Carlos II, que vai assumir o trono na Inglaterra e vai tentar novamente, como seus antecessores, concentrar o poder político. Jaime II consolidou o absolutismo com o apoio do catolicismo, entrando em atrito com o parlamento e com os protestantes, o que, por sua vez, gerou a chamada Revolução Gloriosa, onde o rei se opunha ao parlamento inglês, formado pelos Whigs e Tories. Nós tivemos a vitória do parlamento sobre o rei, numa guerra que ficou conhecida como Revolução Gloriosa, pessoal. Por que Revolução Gloriosa? Porque não houve derramamento de sangue. O parlamento inglês elegeu um novo rei, Guilherme de Orange, que era casado com Mary Stuart, filha do rei da Inglaterra.
Como consequências disso, nós tivemos então o estabelecimento do anglicanismo como religião oficial da Inglaterra, a expulsão dos católicos da política no país e, o mais importante, a aprovação da Bill of Rights, ou seja, a aprovação da Carta dos Direitos, que é uma espécie de constituição que estabelecia uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. A partir da Revolução Gloriosa de 1688, o rei reina, mas não governa. Quem governa o país é o parlamento, através da figura do primeiro-ministro. Perfeito? Então, qual a consequência principal aí da Revolução Gloriosa? Consequência é o estabelecimento de uma monarquia parlamentar na Inglaterra e a criação de bases sólidas para que, no século seguinte, o país alcançasse a sua Revolução Industrial. Então, nós temos aí a aprovação da Bill of Rights, limitando os poderes do rei, estabelecendo, através dessa petição de direitos, a Carta de Direitos, a monarquia parlamentar na Inglaterra, que vigora até os dias atuais. Perfeito? Então, gente, vimos, portanto, na aula de hoje, as principais características do absolutismo monárquico, como mercantilismo, sociedade estamental, absolutismo monárquico. Nós vimos o surgimento das ideias iluministas, inicialmente na Inglaterra com John Locke, sua consolidação na França no século XVIII, o século das luzes, na França, com Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert e outros tantos filósofos importantes. Vimos que no iluminismo destacaram filósofos, mas também economistas. A exemplo do Adam Smith, que defendia o liberalismo econômico. E vimos também sobre os déspotas esclarecidos, que eram monarcas europeus que adotavam alguns princípios iluministas, mas que mantinham uma estrutura ainda do antigo regime absolutista. E vimos aí que as ideias iluministas, principalmente os ideais de John Locke, direito à liberdade, à vida e à felicidade, contribuíram para o ocasionamento, para o acontecimento da Revolução Gloriosa, que implantou a monarquia parlamentar na Inglaterra. Pois bem, pessoal, chegamos então à reta final de nossa aula. Espero que você tenha aprendido bastante, que você tenha gostado. Quero que você deixe aqui as sugestões para as próximas aulas, quero que você deixe aqui os seus comentários, suas críticas, sugestões, o que você pensa aqui do canal Mestres da História. Entre em contato comigo, que eu vou responder a todos os amigos que deixarem comentários aqui conosco. Beleza? Vamos lá, gente, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também ter acesso ao conhecimento. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.